Existe uma dimensão onde nada dá errado, onde tudo acontece, onde os seus resultados são exatamente os melhores resultados e oportunidades que podem acontecer para você. Se esse assunto te interessou, fica comigo nesse vídeo que o papo hoje é revelador. A gente vai conversar sobre dimensões, sobre símbolos e sobre a realidade. Bora comigo? Para a gente começar a entender, eu vou trazer para você uma frase de Marco Aurélio, que diz que nada acontece a um homem que não seja próprio do homem. Marco Aurélio era um grande imperador, um filósofo, e essa frase revela muito sobre o que a gente precisa de entender para acessar essa dimensão. Nada acontece a Juliana que não seja próprio da Juliana, nada acontece a você que não seja próprio seu. Se está na sua vida, precisa de estar na sua vida. Para entender sobre a dimensão onde tudo acontece, a gente precisa de entender sobre sincronicidades, sobre símbolos e como e o que eles representam para nós. Um símbolo é uma ponte, é um portal e ele se apresenta para você de várias formas. Só que ele só existe se ele existir na sua percepção enquanto necessidade de ponte. Por isso que a gente tem grande dificuldade ou grande facilidade de entender, compreender os símbolos e as sincronicidades que acontecem diante de nós. Tudo pode ser um símbolo, a depender do que você coloca. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente tem um terreno irregular e acabou de chover, o que, que acontece? Várias poças se formam com sujeira ali acumulada. Então, a água tende a ir para essas poças. Se eu não uso uma força mecânica, pego um rodo, vou jogar para longe, essa água não sai dali, ela não vai para algo muito maior, ela não chega onde ela tem que ir, numa rede ou cair na terra do seu quintal para fluir para onde ela tem que fluir. Ela fica parada ali, acumulada, presa e limitada dentro de uma poça. Assim é a sua consciência. A nossa consciência acontece exatamente da mesma forma. Quando você não usa um impulso para poder ter algo além disso, um significado, você migra para aquele limite, você migra para aquele foco ali. Isso é um símbolo. Você pode acreditar e ter a noção de que símbolos e sincronicidades na sua vida são coisas grandiosas, que apareceu um triângulo, que apareceu um número, que você viu números iguais. Sim, pode ser, sim, claro que pode ser. Mas não deixe de começar a raciocinar comigo nesse vídeo que os símbolos são tudo aquilo que trazem ponte para você. O símbolo ele traz um acesso a você, ele traz uma ligação entre o que está acontecendo e algo muito maior que você precisa de acessar. Essa imagem que eu trouxe para sua cabeça nesse momento, de poças em um quintal, você com certeza associou vários quintais, algum que você conhece, que você tem referências, e trouxe para dentro de si. Você trouxe um símbolo para associar uma imagem com significado. Um símbolo ele tem significados e é através dos símbolos que as sincronicidades acontecem em nós. Quando a gente fala de uma realidade onde tudo é possível, onde tudo acontece como tem que acontecer, a gente precisa de entender o plano mental e o plano fora dele, para que a gente viva dentro dessa realidade possível. Esse assunto é muito interessante e ele transforma muito da nossa vida. Quando a gente começa a perceber que se eu considero a unidade, eu tenho a ponte entre o que acontece comigo e o que eu dou de significado pedagógico disso para minha vida, eu avanço com isso e isso não me limita, não vira poça, vira o meu caminho. Entender sobre as sincronicidades, entender sobre o tempo, entender sobre o plano mental que nós vivemos é fundamental para transcender. E a transcendência é a busca instintiva humana subconsciente. Ela existe dentro de uma dualidade que nos prende dentro do tempo. Como assim, Juliana? Fala mais fácil. Claro, dentro da nossa mente existe um impulso da vida, um impulso da expressão, um impulso do desejo, que é o que move o universo, tudo e todos. Você tem vida porque você tem um desejo, você tem um impulso. O universo se manifestou, alguém criou alguma coisa, criou um celular, porque existiu o que antes, gente? Existiu um desejo. Existiu um impulso, existiu uma vontade. Pode ser que você esteja vendo nesse vídeo, você entrou aqui por conta do universo, da realidade onde tudo acontece de forma correta para a sua vida, e esse vídeo tenha te atraído por conta disso.
Mas nesse momento você começa a encarar o seu desejo de outra forma. O desejo da sua vida, o desejo da expressão de como você quer se colocar nesse plano é o seu propósito. E isso move. Só que nós dependemos da nossa identificação, nós dependemos da nossa mente, de entender as sincronicidades, de entender os símbolos para poder viver isso e ir em direção a isso. Se eu não entendo qual é a pedagogia que está acontecendo para a minha vida nesse momento, se eu não estou aberto para isso, eu estou limitado a uma poça. Quando um símbolo, uma sincronicidade acontece e eu consigo perceber, eu consigo avançar com isso. Mas na maioria das vezes a gente não consegue perceber. E isso deixa de ser um símbolo e deixa de ser uma sincronicidade. Porque, afinal de contas, se a minha sincronicidade, se o meu símbolo, esse S de símbolo aqui, ele está presente em algum momento, ele só vira real quando eu percebo, quando eu dou sentido à ida, porque a ponte entre o símbolo e a sincronicidade e o real, para ser prático e ter uma função na minha vida, é a minha presença, é a minha percepção. Você tem noção de quantas e quantas vezes num dia a vida tenta te ensinar alguma coisa? Quantas e quantas vezes e você não se dá conta disso. Mas quando você se dá conta, parece que é aquele tapa na cara. As sincronicidades às vezes chegam de maneira inesperada na nossa vida, e quando elas conseguem fazer essa ponte aqui, elas realmente se tornam a pedagogia que eu preciso para aquele momento. A realidade, o plano onde tudo acontece como correto, como tem que acontecer, é o plano onde eu percebo que a vida é extremamente pedagógica comigo, que nada acontece a Juliana que não seja próprio da Juliana. Encarar a vida como professora, como tudo que está em volta de mim só está na minha vida porque precisa de me ensinar algo, é ver o lado correto para avançar da vida. Não existe azar para você. Não existe. Azar é a coisa mais irrisória, eu diria, de uma idiotice gigante que a gente fica acreditando. Que nada dá errado para você. O que acontece é que você não aceita e você repele a pedagogia do que está acontecendo para você. A sua situação de vida, as suas condições de vida, que é o seu espaço ali, né, entre o seu passado e o seu futuro, a sua condição de vida, ela está dessa forma por uma criação sua, inconsciente nesse momento ou consciente. E como eu mudo essa criação? Entendendo os símbolos, as sincronicidades que acontecem para a minha vida, porque a todo momento a vida quer se expressar para você, te ensinando alguma coisa, em detalhes. Só que se você não tem essa ponte aqui que eu estou falando, se você se fecha em percepção, se você se fecha em consciência, se você não entende em que plano isso acontece, eu não liguei o sentido ao que aconteceu e também não estive presente para fazer essa ligação, você perde essa pedagogia da vida. Só que a vida é insistente com você, ela vai te retomar. Se está na sua vida é porque precisa de te ensinar algo. E muitas vezes os ciclos que a gente vive são repetições de ensinamentos que a gente não conseguiu pegar, fazer a ponte e avançar. Eu só vou tirar uma situação da minha vida quando eu aprender com isso. Porque enquanto eu não aprender, eu vou viver num ciclo interminável de continuação e repetição daquilo. Nada é próprio da Juliana que não seja da Juliana. Se está na minha vida, que seja uma fila que onde eu entro, a fila para. Vou dar um exemplo simples para você. Que coisa mais irritante. Você quer ver você perceber isso é no trânsito. Você está no trânsito, são 4 pistas. Daí você está numa pista, a pista não anda. Você vai para outra pista que estava andando, para de andar. Daí você vai para outra, para de andar também. O que está acontecendo ali? Se eu estou aberta a fazer a ponte, eu começo a olhar aquilo como algo que tem algo a me ensinar. Será que está me faltando paciência? Será que está me faltando percepção do todo? Qual é a ponte que eu posso fazer para a minha vida em relação a isso? Ai, Ju, mas você vai ficar louca, maluca do que pega sentido em tudo? Gente, se não tem sentido, não vai estar na sua vida. Se não tem um sentido para você, não vai estar aí para você. Nada acontece ao acaso. Você atrai situações para você e a vida a todo momento quer te jogar para crescer. Ela quer te empurrar para fora do outro, para ir para um outro nível do que você está. Só que ao não perceber isso, eu
não consigo avançar. E eu fico presa dentro disso, repetindo de roupagem nova situações muito parecidas que me fazem ficar presa dentro dessa realidade. E o que, que é transcender isso? O que, que é estar na realidade onde tudo acontece da melhor forma para você, onde nada dá errado? É encarar que tudo é ponte, tudo é aprendizado para você. Conseguir trazer o símbolo disso, só de você buscar o sentido para as situações que acontecem na sua vida, que seja um amigo que não respondeu, que seja uma reação abrupta que você teve e resolveu parar para pensar sobre isso, que seja um quintal com poça d'água que você observou e fez o quê? Uma ligação. Você trouxe um sentido, você atribuiu um sentido. Ao fazer isso, você aprendeu com isso. Situações próximas a isso vão acontecer de uma maneira diferente para você. A transformação gigante da vida para viver na realidade onde tudo dá certo e nada está errado, ela começa das coisas simples. Pode ser que você, assim como eu já estive nesse lugar, esteja esperando uma grande sincronicidade, um grande evento, uma elevação gigante, algo sobrenatural na sua vida. Mas você, ao fazer isso, você tira a sua mente do momento presente, você tira a sua mente de como a vida e onde a vida acontece, de onde as sincronicidades acontecem para você, para viver em outro local. E é aí que a gente entra na ilusão do tempo. O tempo é a poça. O tempo, ele te prende. Por que, que o tempo te prende? O tempo, ele é passado e ele é futuro, certo? E ele te tira do agora. Quando você não aceita, não percebe que o tempo é ilusão, você não consegue viver em presença para fazer o quê? A ponte das sincronicidades na sua vida. Você deixa de lado toda a pedagogia da vida, porque você está projetando, você está julgando. Se eu olho para aquele quintal, vamos voltar, por exemplo, e falo assim: caramba, mas poxa, mas tinha que chover desse jeito, olha o tanto de poça que está aqui, vou ter que tirar essa água daqui. O que, que eu estou fazendo? Eu estou no tempo, eu estou aqui, ó, juntando emoções que me jogam para projetar e voltando para o passado, por que, que aconteceu, por que isso, por que aquilo, porque se eu não tirar essa água daqui, vai acontecer tal coisa. Eu estou dando um exemplo muito simples que pode ser usado para tudo na sua vida. E eu vou fazer a ponte. Onde é que a ponte fica nesse momento, gente? Cadê a ponte? A ponte não existe. Agora, quando eu me conecto com o momento presente, quando eu estou aberta a olhar para aquilo, sem julgamento e ver o que aquilo me apresenta, eu tenho a ponte. Eu pego um símbolo, uma situação, aprendo com ela, porque eu faço a conexão entre a minha vida e a minha consciência. Entende? Os símbolos e as sincronicidades são isso na sua vida. Se você não consegue acessar a ponte, você fica preso na ilusão do tempo. E isso é o que vai limitar tudo para a sua vida e vai te fazer perder a vida, perder as sincronicidades. Você só consegue perceber as sincronicidades quando você está presente, quando você está atento. Não se distraia. A dimensão onde nada dá errado e nada dá errado é agora. Porque se está na sua vida, é próprio para você aprender. Se repete na sua vida, você não conseguiu perceber qual é a ponte disso para você. Seja para os seus resultados, seja para a sua condição de vida difícil, seja para os seus relacionamentos. O que eu estou trazendo para você é uma chave poderosa para você começar a se abrir para sincronicidades e para se abrir para a realidade onde nada dá errado, nada acontece ao homem que não seja a própria do homem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se distraia, aproveita, já curte o vídeo, me segue no canal. 80% das pessoas que veem meus vídeos não estão aqui do canal. Eu te convido a fazer parte comigo. Conta para mim nos comentários, faço questão de conversar com você. Bora crescer junto e até o próximo vídeo. Não esquece, Clube Maestria Consciente está aberto, 52 semanas de transformação, psicanálise, neurociência, física da consciência.
e muito aprendizado. Vou levar para você tudo de melhor que eu já tenho aqui em mim. Até breve.